Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Química Farmacêutica. Vamos falar sobre reações adversas e efeitos colaterais, correto? Diz assim o pequeno parágrafo: o fármaco pode levar a efeitos benéficos, indesejáveis e tóxicos e morte. Paracelso, que viveu em 1493 a 1541, já afirmava que todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja veneno. A dose correta diferencia um veneno de um remédio. Então, pessoal, a gente já viu muito isso e sempre nós já ouvimos falar aquele velho ditado, popular, que o antídoto e o veneno vai depender da dose, da quantidade. Então, na verdade, para os fármacos, isso funciona bem. Então, basicamente, todo fármaco ele pode ser um veneno ou pode ser um antídoto, dependendo da dose. E aí a gente pode ter, então, efeitos benéficos, efeitos indesejáveis, tóxico e até a morte, dependendo de como você vai utilizar esse fármaco. Então, por isso que é tão importante a questão da posologia, Então, a posologia dos fármacos justamente vai te dar aí a quantidade precisa do medicamento que você vai utilizar na sua terapia. Isso é importantíssimo. Então, o médico, vai ter que indicar essa quantidade correta com base em exames clínicos, certo? Em outros exames laboratoriais, ele vai ter uma noção, qual seria a posologia necessária para você administrar, dependendo do seu grau de patologia. É claro que na própria medicação ela já vai indicar aí a certa quantidade de fármaco pela sua massa corporal, correto? Mas existem outros fatores que podem contribuir para esse aumento ou diminuição desse princípio ativo. E isso vai ter que ser estudado pelo médico, para fazer essa prescrição. E aí a pessoa fazer a administração de forma correta. Então temos que ter um cuidado bem restrito quando se diz respeito da quantidade do princípio ativo, da posologia do medicamento que o indivíduo vai usar para fazer um tratamento. Porque, caso contrário, ao invés de trazer efeito benéfico, ele pode trazer efeitos indesejáveis, tóxicos e até a morte. Ele fala aqui que no século XV, o Paracelso é do século XV e século XVI. Ele já afirmava isso com base em alguns estudos. Essas substâncias podem ser veneno ou podem ser um remédio ou um medicamento. Continuando aqui. Somente após a tragédia com talidomida, a talidomida, malformações fetais, é que a Organização Mundial de Saúde, OMS, e alguns governos, se interessaram pelo assunto. Portanto, atualmente sabe-se que nenhum fármaco é totalmente seguro, devendo-se considerar o controle de qualidade e de ensaios de mutagenicidade, carcinogenicidade e teratogenicidade. Então, pessoal, isso aqui hoje em dia é muito importante, porque os medicamentos eles passam por um rigoroso teste, vários testes, e antigamente não se atentava muito para isso, os medicamentos que poderiam causar um grau de mutagenicidade, teratogenicidade e carcinogenicidade. Então, tudo isso hoje, na nossa época, isso é avaliado, porque alguns medicamentos, se viu como foi esse o primeiro, talidomida, que causava malformações fetais com o uso, E aí, então, a OMS, só daí então, resolveu se interessar e, portanto, fazer o estudo desse medicamento. Não só ele, outros medicamentos podem trazer esse problema, certo? Mas foi o primeiro que despertou essa curiosidade na OMS.
Então, a gente sabe que a mutagenicidade vai ser onde vai acontecer mutações celulares, e essas mutações celulares vão trazer transtorno para o indivíduo, né? Pode causar aí anomalias que podem afetar severamente a sobrevivência do indivíduo, tá? Então a gente pode falar aí da pessoa nascer com 3 braços, né? Só uma perna e por aí vai. Então a gente tem um monte de mutações que pode ocorrer quando a pessoa tem essa mutação durante a gestação, né? E aí pode acontecer N, né, mutações aí diferenciadas. São são mais de 500 tipos de mutações que a gente tem até hoje estudadas, né? E muitas outras sendo estudadas. Carcinogenicidade seria o câncer, carcinoma, né? O maligno, e é aquele que causa a metástase. Então, o câncer ele uma doença que ela vem justamente da mutação da célula. Então, há um erro celular, essa célula não consegue mais controlar seu núcleo, o núcleo não consegue mais controlar essa célula, e essa célula passa a ter divisões aí desordenadas. E o acúmulo dessas divisões pode causar um problema sério no indivíduo. Então, nós vemos aí que essa questão dos carcinomas, dos cânceres, eles matam muito. A gente tem diversos tipos de câncer. Nós temos câncer localizado basicamente em todo o corpo, né? O mais raro é do coração, praticamente a gente não vê falar, mas é o mais raro que existe, mas mesmo assim ainda tem. Todos os tecidos, todas as células podem ter esse problema, então todos os locais do organismo, do corpo, pode haver o câncer, né? Mas, como vocês devem bem lembrar, né, e observar, basicamente não se vê falar em câncer de coração, mas pode existir e tem, né, mas uma quantidade mínima. Vai estar relacionada à questão das células, que as células do coração elas passam por poucas divisões depois de estar formado o coração, ele vai se dividir poucas células, né? E na verdade o câncer vem da divisão celular. Então, onde há divisão celular, pode haver um erro, pode haver a formação de carcinomas. E o teratoma seria também, são tumores, só que não tem a característica do carcinoma, né? Que seria de causar metástase, espalhar de um lugar do corpo para todos os lugares do organismo. Então, o teratoma, ele né, é uma mutação que vai ocorrer tumores, e esses tumores eles podem acometer praticamente todos os lugares do corpo, só que não tem esse grau aí de mutação e que ele consiga espalhar pelo corpo aí, como acontece com os carcinomas, como acontece, né, que o carcinoma na verdade é o câncer, que chama de câncer maligno, correto? E nós temos aqui a classificação dos fármacos, né? Podem ser classificados quanto nós temos aqui estrutura química, né? Aí nós temos os ácidos, os álcools, os ésteres, as amidas. Então, essa é a classificação quanto estrutura química. Nós temos também a ação farmacológica. Nós podemos classificar também quanto a ação farmacológica. E aí, fármacos cardiovasculares, por exemplo, vai tratar aí do coração e os vasos sanguíneos. Anti-inflamatórios, né? Que vão tratar da inflamação, né? De alguma bactéria, de algum fungo que venha. E também contra o emprego e classe terapêutica, que pode ser semelhante ou anterior. E nós temos também mecanismo de ação em nível molecular. Nós temos aqui que a gente pode ter o exemplo dos fármacos que atuam sobre enzimas que suprimem função gênica, né? Não são todos os mecanismos conhecidos. Então, tem, né, a classificação do mecanismo de ação molecular, que a gente tem alguns fármacos que faz com que a gente consiga suprimir alguns genes, né? Inclusive, a gente tem os genes chamados supressores de tumores, né? Que é a enzima aí P56 e P22, né?
que ela vai ser caracterizada como um gene supressor de tumor. Ela vai, na verdade, destruir esses genes que causam os tumores. Então, assim, nós temos as classificações dos fármacos nesse sentido. Nós temos também a nomenclatura de fármacos, né? Nós temos as siglas, né, que todo mundo sabe, as primeiras iniciais aí quando o nome é muito comprido. Nós temos o nome químico, que é aquele nome mais complicado, né, que é o nome, vamos dizer, científico. O nome oficial do genérico, né, divulgado pela OMS. O nome fantasia, que é o que todo mundo conhece, como, por exemplo, dipirona, né, e por aí vai. E os sinônimos, né, mais de um nome oficial por atualização de nomenclatura. Então, nós temos aí, muitas das vezes, um medicamento que é chamado por mais de um nome. E aí nós temos, então, essa atualização aí de nomenclatura. Então, nós falamos aí da nomenclatura de fármacos, nós temos as siglas, nome químico, nome oficial, nome fantasia, e os sinônimos são aqueles medicamentos que têm um nome parecido, né? Que, na verdade, eles são bem parecidos ou têm, então, nomes um pouco diferentes, mas que se refere ao mesmo medicamento, certo? É um medicamento que basicamente tem mais de um tipo de nome. Por isso que é sinônimo, né? Que é a mesma coisa, apesar de ter nomes diferentes, ou nome parecido, vai se tratar do mesmo medicamento. Aqui nós temos a estrutura, né? E está aqui o desenho e o exemplo de alguns medicamentos. A sigla AAS, né? A estrutura está aqui, estrutura química, um nome químico, né? Ácido 2-acetocibenozoico. Complicado porque ele vai dizer o que é essa molécula aqui. O nome oficial, ácido acetil salicílico, todo mundo sabe que é AS. E o nome fantasia é aspirina, né? Que é aquele nome que geralmente é usado aí para divulgação do medicamento. Nós temos aqui também outro medicamento, fórmula estrutural aqui. Nós temos, né, no nome químico, N-acetil P-aminofinol, né? O nome oficial é paracetamol e o nome fantasia é Tilenol. E nós temos sinônimo acetaminofen,